Olá, olá, 20 de março de 2020, confira as principais notícias desta sexta-feira. Governador decreta estado de calamidade pública no Maranhão por conta do coronavírus, H1N1 e o período chuvoso intenso no estado. Decreto também prevê que viagens interestaduais estão suspensas a partir de amanhã. Estado é o único do Nordeste que não tem casos confirmados do novo coronavírus. Veja também uma reportagem sobre os cuidados com a alimentação para fortalecer a imunidade. E ainda, uma entrevista com uma geriatra, já que os idosos representam a maior taxa de mortalidade pelo novo vírus. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia nesta sexta-feira, unindo todo o Maranhão através da informação. Nosso obrigado pela preferência, pela audiência, pela credibilidade emprestada ao Sistema Difusora de Comunicação, por você e sua família. O nosso muito obrigado em nome de toda a nossa equipe. São 7 horas e mais 1 minuto. E subiu para 205 o número de casos suspeitos de coronavírus aqui no Maranhão. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, ainda não existem casos confirmados no estado. Aliás, desde ontem, o Maranhão é o único estado do país nessa situação. Era o Maranhão e o Piauí. Piauí ontem confirmou um caso do coronavírus, agora somente o Maranhão. Ontem, o governador Flávio Dino anunciou pelas redes sociais que vai suspender as viagens interestaduais e baixou, inclusive, um decreto sobre esse assunto. Estado de calamidade e medidas como essa da suspensão de viagens interestaduais. Quem tem os detalhes desse decreto que saiu na noite de ontem é Eduardo Ericeira, que está comigo ao vivo aqui no Bom Dia. Olá, Eduardo, bom dia para você. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima sexta-feira a todos, começando mais o dia, inclusive dia chuvoso, aqui na região da Grande Ilha de São Luís, pelo menos aqui na região central da capital, aqui no bairro do Renascença, onde nós nos encontramos. Falando agora sobre essa situação do novo coronavírus, Adalberto, o governo do estado decretou aí situação de calamidade pública, não só pela pandemia do novo coronavírus em todo o país, mas também aqui no estado do Maranhão pelos casos já confirmados aí também de H1N1, inclusive casos já confirmados, inclusive com mortes e outros casos ainda que estão sendo investigados, estão sob investigação a Secretaria Estadual e também sobre o relacionado aos casos de enchentes, né? Muitos municípios sofrendo com as enchentes aqui no estado do Maranhão. A gente cita aqui o exemplo de Imperatriz, segunda maior cidade do estado, também os municípios de Pedreiras, Trisidera do Vale, são cidades que estão sofrendo aí por conta das cheias dos rios que existentes aqui no estado do Maranhão. Então já há famílias desalojadas também por conta disso. O governo do estado decretou a situação de calamidade pública. Segundo informações aí repassadas pelo governo do estado, são mais de 3 mil famílias, são cerca de 3.100 famílias que estão desalojadas e desabrigadas neste momento em todo o estado do Maranhão, principalmente por conta das enchentes, muita chuva que afeta principalmente o interior do estado. São mais de 3 mil famílias, 3 mil pessoas, na verdade, que estão desabrigadas. E falando sobre essa questão do novo coronavírus, não foi confirmado nenhum caso, segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. São 205 casos suspeitos, aumentou bastante. A gente lembra que durante essa semana já chegou a ficar naquela média entre 10 a 20 casos. São mais de 200 casos, 205, segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Casos suspeitos ainda do novo coronavírus. Não há nenhuma confirmação, pelo menos segundo do último boletim emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, não há confirmação de nenhum caso do Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Também aumentou o número de municípios, antes era só aqui, concentrado mais na capital São Luís, agora já são entre esses 205 casos suspeitos, abrangendo aí 18 municípios aqui do estado do Maranhão em que há casos suspeitos aí do novo coronavírus. Em relação ao H1N1, como eu já disse, são mais de 20 casos que estão aí sob investigação. Já foram, inclusive, confirmados outros que estão sob investigação e mortes também já foram registradas e outras mortes que estão também sob investigação aí por meio de exames laboratoriais. Ainda dentro desse estado de calamidade pública, de decretos que são baixados aí pelo governo do estado, foram suspensas aí as férias pelo prazo de 60 dias de profissionais da saúde e também de militares que prestam serviço no Corpo de Bombeiros, que estão fazendo principalmente esse trabalho no interior do estado, onde as famílias foram atingidas aí pelos temporais. Adalberto, a gente acompanhou também uma decisão que foi tomada ainda no início dessa semana pelo secretário Carlos Lula, claro, mediante a decisão do governador Flávio Dino e com todo esse comitê
de gestão que foi montado por conta da crise do coronavírus, para que não avance tanto nos estados, estados aí com uma situação bastante complicada, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, mas que não chegue e não avance com tanta intensidade aqui no estado do Maranhão. Já cresceu o número de casos suspeitos, essa medida que foi anunciada ainda no início dessa semana, que foi a verificação do estado de saúde das pessoas que chegam nos aeroportos, tanto aqui da capital São Luís, quanto do município de Imperatriz, segunda maior cidade do estado, e também nas rodoviárias, aqui da capital maranhense e também da cidade de Imperatriz. A nossa equipe esteve acompanhando essa ação que vem sendo realizada por profissionais da Secretaria Estadual de Saúde na rodoviária de São Luís, também para verificar como é que essas pessoas, os passageiros, as pessoas que desembarcam na rodoviária, no terminal rodoviário aqui da capital maranhense, estão acompanhar, fazer esse acompanhamento do estado de saúde dessas pessoas. Vamos acompanhar como é que tem sido feito esse trabalho. Hoje foi para resolver problemas com as companhias aéreas. Gente que estava tentando voltar para casa, mas que devido à pandemia do coronavírus encontrou dificuldades. Até porque eu estou vendo nos jornais as notícias, né, que estão cancelando todos os voos. Porém, estou cancelando só os voos para fora, né, mas eu estou apreensivo de não conseguir chegar em Brasília, que é tão perto. Eu preciso retornar porque eu estou de férias aqui, então eu vou retornar para o meu trabalho, né? E aí eu não sei. O que me preocupou é justamente que o voo foi cancelado e não me deram uma informação assim no e-mail, o motivo e nem direcionando alternativas, alguma coisa assim. Para todo lado, as máscaras viraram acessório indispensável. E o sentimento de quem vai sair do Maranhão para outro estado é sempre o mesmo. Como é que fica para viajar nesse período? Você não fica apreensivo? Fica, mas a gente tem que, até porque é problema de saúde também, tem que viajar. Só nesta quinta-feira, em todo o país, 54 voos foram cancelados e o reflexo disso a gente percebe aqui no aeroporto de São Luís, que não tem registrado o mesmo movimento há vários dias. As próprias companhias aéreas orientam a população a viajar apenas se estiver voltando para casa. Essa aqui já é considerada a crise mais grave dos últimos tempos na aviação. No terminal rodoviário da capital, a Secretaria de Saúde do Estado já começou a monitorar os passageiros que chegam à cidade. Equipes da Rede de Atenção à Saúde e Vigilância Epidemiológica usaram termômetros para medir a temperatura dos passageiros. Todos que chegavam tinham que passar pela vistoria, inclusive 2 alemães que estão fazendo um tour pelo Nordeste. É a prevenção, né, tanto na rodoviária e a qualquer hora nós vamos começar nos aeroportos de São Luís e de Imperatriz. Por conta da crise que está, né, a gente sabe que recebemos todo dia aqui no transporte rodoviário, vindo de outros estados onde já foi confirmado o caso de Covid-19. Então, a gente tem que estar fazendo essa prevenção, orientando. É uma precaução que eu inclusive, estou vindo, na verdade, de Macapá. Eu ia passar uma semana lá com minha mãe e a gente teve que vir imediatamente, porque está parando tudo. É importantíssimo, né? Fundamental, porque o vírus está se espalhando e as ações preventivas são sempre as melhores, né? Mais importantes. Na rodoviária, o movimento também reduziu nos últimos dias em quase 30%. A gente está percebendo que as pessoas estão com cuidado maior, estão atendendo à solicitação dos governantes, da ONS, e nós, da nossa parte, nós estamos fazendo todo o possível para que nada incorra aqui. A gente tem visto que tem mais gente vindo remarcar ou solicitar reembolso do que para comprar passagem. Pois é, Adalberto, a gente vem acompanhando todo o esforço que vem sendo feito aí, principalmente pela Secretaria Estadual de Saúde, mas há um comitê também, verificação da questão de segurança, questão econômica também, todo o esforço que vem sendo mantido para conter esse avanço aqui no estado do Maranhão e também outras medidas para conter o avanço do novo coronavírus em todo o país. Ainda falando sobre essa situação da rodoviária, o governador também decretou aí que fosse, pelo menos suspenso temporariamente, as viagens interestaduais, justamente para evitar que pessoas circulem, que pessoas venham de outros estados já infectadas aqui para o estado do Maranhão. A gente chama a atenção, por exemplo, para os nossos estados vizinhos. O Piauí confirmou ontem 3 casos do novo coronavírus. O Piauí, que fica ali nas proximidades da região dos Cocais, aqui no estado do Maranhão, bem próximo ali ao município de Timon, por exemplo. Cidade de Caxias também é uma cidade grande aqui do estado do Maranhão, fica bem próximo ao vizinho estado do Piauí. Foram confirmados 3 casos no Piauí, também já há confirmação em outros estados vizinhos, como é o caso do Tocantins, o caso do Pará também, que já tiveram a confirmação de pelo menos um
casos do novo coronavírus e dezenas de casos suspeitos. Por conta disso, então, o governo do estado, o governador Flávio Dino, ele fez esse certo bloqueio. Ele tem intermediado essa situação das fronteiras com esses outros estados e também pessoas que viajam de outros estados da região sul e sudeste, onde o surto é maior, aqui para o estado do Maranhão. Então, estão suspensas temporariamente essas viagens interestaduais. São medidas que vêm sendo adotadas a cada dia. A questão do aeroporto é uma situação bem mais complicada, porque já envolve uma decisão do governo federal. O próprio governador Flávio Dino, a gente conversou com ele ontem. Pessoalmente, ele disse que a questão de aeroportos é uma situação mais complicada, porque envolve a situação da ANAC, já é uma situação do governo federal. Então, tem que manter esse diálogo entre os governos estaduais e o governo federal. Por conta disso, a questão de fechamento de fronteiras é algo que tem que, às vezes, ser decidido pelos governos estaduais, em parceria aí com o governo federal. Outra medida que já deve ser adotada é a inauguração aí de um novo centro de testagem. O Maranhão já inaugurou o centro de testagem, o primeiro do país, que funciona na Policlínica do Diamante, já amplamente divulgado aí ao público, aos telespectadores que acompanham a TV Difusora. O centro de testagem que funciona na Policlínica Diamante. Um outro centro de testagem será inaugurado agora no Viva da Beira-Mar, região central da cidade, justamente para garantir essa descentralização. O governador também que anunciou que deve inaugurar pelo menos outros centros de testagem, por exemplo, no município de Imperatriz, para atender a região Tocantins e essa parte mais sul do estado do Maranhão. Também é uma medida que deve ser adotada nos próximos dias pelo governo do estado do Maranhão. A gente vai atualizando as pessoas, né, Adalberto? A cada dia surgem novas propostas, medidas, e a gente vai atualizando, principalmente os maranhenses que acompanham aqui o jornalismo da TV Difusora, a respeito da questão de conter esse alerta. Claro que não é motivo de pânico, as próprias autoridades, o governador Flávio Dino, o secretário Carlos Lula, as autoridades políticas, inclusive sanitárias também, não é motivo para pânico, mas, claro, alerta, informação e que as pessoas possam cumprir essas determinações repassadas, essas medidas adotadas governamentais, que as pessoas possam cumprir para tentar evitar, minimizar os impactos aí causados por essa pandemia do novo coronavírus. E, claro, a gente vai prestando esse serviço, informando que é o que a gente pode fazer aí pelos nossos telespectadores, pela população maranhense. Daqui a pouco a gente volta falando ainda sobre essa questão da pandemia do novo coronavírus, com mais informações aqui no Bom Dia Maranhão. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho o Eduardo volta participando com a gente ao vivo aqui do nosso Bom Dia. Olha, muita gente está tomando medidas adequadas para combater o coronavírus, mas novas práticas como estocar produtos de limpeza e comida podem colocar a população em risco. Os comerciantes garantem que não há necessidade de que os alimentos, ter esse procedimento, de que os alimentos não vão faltar na mesa do maranhense. A pandemia do novo coronavírus fez não só os brasileiros, mas muita gente de todo o mundo tomar uma atitude não aconselhada pelas autoridades, que é a de estocar comida. Mas será se de fato há necessidade disso? Realmente aumentou um pouco o fluxo na loja, né? Mas eu acho que algumas pessoas eventualmente preocupadas né, em estocar, mas eu acho que esse aumento foi mais em função das pessoas não estarem indo com tanta frequência para o restaurante e também o fato das escolas estarem fechadas, né? Então, as pessoas ficando em casa, consequentemente, o consumo aumenta. Assim como as farmácias, a movimentação nos supermercados da capital cresceu significativamente nos últimos dias. Os empresários garantem que não há motivo para toda essa correria, até porque os produtos continuam sendo repostos normalmente, com exceção do álcool gel. Esse sim, por conta da grande procura, acabou sumindo das prateleiras. Estima-se que desde o primeiro registro do coronavírus no Brasil, as vendas do álcool gel aumentaram em torno de 600%. Existem alguns comentários que é talvez até mais eficaz, né? Água com sabão. Então, uma alternativa também que todos têm em casa, né? Todo lugar tem, né? E talvez até muito mais barato que o álcool gel, né? Neste supermercado de São Luís, todas as prateleiras estão abastecidas e, segundo o presidente da Associação Maranhense de Supermercados, a situação deve se manter assim, mesmo com toda essa crise instalada. O supermercado não tem essa proposta de jeito nenhum, vai continuar funcionando normal, a não ser que aconteça algo lá na frente muito estranho, né, atividade, mas por enquanto está tudo tranquilo, tudo sob controle. E vão continuar funcionando do jeitinho que está hoje, com os horários, né, tem loja com horário bastante estendido e de domingo a domingo. Olha, já na região Tocantina, Imperatriz, o movimento do comércio diminuiu. Os lojistas estão se adaptando a essa nova realidade.
Aos poucos, o impacto da pandemia do coronavírus começa a ser sentido em Imperatriz. No centro comercial, ponto de grande circulação de pessoas, quem frequenta hoje o espaço tenta tomar algumas precauções. A gente manter a distância, a gente lavar bem as mãos, como os especialistas estão recomendando na mídia, e ter o máximo de cuidado possível, sair só quando necessário. No Maranhão, além dos cuidados por conta da proliferação de Covid-19, preocupação também com o risco do contágio de H1N1. As medidas de segurança acontecem não só por parte dos consumidores, os lojistas estão se adaptando à nova realidade. É uma situação recente, né? A gente já estava estudando também esse cenário, né? A gente sentiu sim uma queda, mas por enquanto é uma queda bem fraca. O que preocupa, no momento, o clima, né? Esse clima de chuva está preocupando mais a gente do que o corona, porque já tem esse medo do corona e quando o clima chove, né? Aí as pessoas dificulta mais ainda sair de casa. Mesmo com os cuidados, as vendas acabam sofrendo uma redução involuntária. Apesar de Imperatriz não ter nenhum caso confirmado do novo coronavírus, os imperatrizenses estão cautelosos. Para reduzir esses impactos negativos na economia local, os lojistas buscam alternativas. De acordo com a Associação dos Lojistas aqui do Calçadão, uma medida que está sendo tomada é o incentivo das compras online. O consumidor pede por meio do WhatsApp ou então pelo aplicativo da loja e então o lojista faz a entrega do produto. As lojas que ainda não aderiram a este recurso estão no caminho da adaptação. Isso sem contar com a proteção nos estabelecimentos, que tem sido redobrada. O que a gente está indicando para as lojas, para as pessoas, é manter a higiene pessoal mesmo, lavar as mãos. Nas lojas, se possível, como tem essa dificuldade de encontrar o álcool em gel, mas caso tenha, tá usando o álcool em gel. Se encontrar alguém que esteja aí com os sintomas de qualquer tipo de gripe, né, imediatamente a pessoa não se aproximar tanto para evitar esse contato muito próximo. E em seguida, lavar as mãos e evitar estar colocando a mão no rosto. É o que a gente está indicando. São 7 horas e mais 17 minutos, você ligado no Bom Dia em todo o Maranhão. Olha, cresce em meio à população, claro, a preocupação de como se proteger contra doenças, diversas doenças. No caso do coronavírus, como você já sabe, qualquer um está sujeito à infecção, né? Mas a alimentação balanceada, a ingestão de água e atividades físicas moderadas também ajudam a enfrentar o vírus e fortalecer aí, claro, a imunidade. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. Devido ao risco de contaminação por coronavírus, a preocupação é uma só: como fazer para fortalecer a imunidade e manter o corpo saudável. Como a Covid-19 é um problema respiratório, o consumo de vitamina C é essencial. Esse componente, que auxilia na prevenção de vírus que causam gripes e resfriados, está presente em várias frutas bastante consumidas em nossa região. É o caju, laranja, limão, tangerina, manga, acerola, kiwi, tudo muito, maracujá, tudo muito fácil, acessível ao povo maranhense e que são riquíssimas. Aí tem o açaí também, que é muito bom, é riquíssimo em ferro, que pode estar utilizando. A regra vale para crianças, adultos e idosos. Além do consumo de frutas e sucos naturais, uma boa alimentação é fundamental e sem grandes mistérios. No cardápio nosso de todo dia e que agrada e muito nós maranhenses, encontramos uma variedade de opções ricas em nutrientes. Você não come carne, mas embora inserir o frango, miúdos no geral, fígado, coração de galinha, o próprio ovo, o que não dá é para restringir. Por exemplo, agora não é momento da gente fazer dieta restrita. Vou tirar tudo, vou fazer uma dieta cetogênica só à base de gordura. Que você tira as frutas, tira a verdura, seu sistema imunológico vai sentir. Segundo especialistas, essa não é a hora para restrições alimentares, muito menos dietas que podem prejudicar a boa saúde. Nesse momento, é fundamental priorizar uma hidratação adequada e uma alimentação rica e balanceada. Consumindo regularmente frutas, proteínas, legumes e verduras, combateremos da melhor maneira possível qualquer doença, principalmente as virais. Assim como as frutas, as verduras elas são riquíssimas em nutrientes. Fazer uma salada de legumes cozidos com pelo menos 3 legumes de cores diferentes, que assim fica uma refeição completa. São 7 horas e 19 minutos, é hora de conferir o nosso Giro de Notícias.
Como medida para minimizar os prejuízos da pandemia do coronavírus, o Ministério da Educação prorrogou por tempo indeterminado o período das listas de espera do Programa Universidade para Todos e do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Os estudantes que manifestaram interesse em participar da lista de espera do ProUni não têm prazo final para entregar a documentação na instituição. Com relação ao FIES, também foi publicado edital que prorroga a convocação da lista de espera por tempo indeterminado. Já está em funcionamento no Porto do Itaqui o Comitê Preventivo para a Covid-19 e outras infecções respiratórias, buscando o enfrentamento do avanço do novo coronavírus no país. A iniciativa atende às determinações dos órgãos internacionais federais e estaduais de saúde e vigilância epidemiológica. Com a medida, ficaram mais rigorosas as fiscalizações a navios que atracam no porto. A empresa maranhense de administração portuária determinou, entre outras ações, o trabalho remoto para grávidas e funcionários com mais de 60 anos e portadores de doenças crônicas, a suspensão do acesso, o registro do ponto de funcionários por biometria, viagens corporativas, eventos internos, participação em cursos e seminários, treinamentos e o programa de visitas. O trem de passageiros da Estrada de Ferro Carajás terá um serviço alterado a partir de hoje. A taxa de ocupação dos vagões será reduzida pela metade para evitar aglomerações a bordo. A medida é necessária para aumentar o espaçamento entre poltronas, seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde. A higienização dos vagões, que já havia sido intensificada, será ainda mais frequente durante as viagens e nas paradas de manutenção. Haverá ainda incentivo à compra de passagens pela internet, evitando o deslocamento das pessoas aos pontos de vendas que continuam funcionando. No próximo bloco, um balanço das notícias de segurança com Silvan Alves. E mais, vamos falar sobre os cuidados com os idosos, que representam a maior taxa de mortalidade pelo novo vírus. São 7 horas e mais 21 minutos, nós voltamos já já. São 7 horas e mais 24 minutos, 7h24. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de sexta-feira. A gente continua falando daqui a pouco ainda sobre os cuidados em relação ao novo coronavírus. Nós vamos falar sobre os cuidados com a população idosa, inclusive, que representa a maior taxa de mortalidade ainda no país. Vale lembrar que essa semana a Organização Mundial de Saúde deixou bem claro que essa não é uma doença de idosos, que essa situação não se aplica apenas nessa faixa etária. Mas os números mostram que a partir de 60 anos ainda há, no mundo inteiro, né, a taxa de mortalidade atinge exatamente essa população, tá bom? Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, agora é hora da gente falar de segurança. Vem para cá, Silvan Alves, que a gente vai falar de dois assuntos aqui. Bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, a gente vai falar primeiro do caso de um idoso que foi morto numa tentativa de latrocínio lá em Codó. Esse caso aí, a vítima tinha 74 anos, né, o acusado está preso, né, foi preso lá pela polícia. A vítima era o senhor Inocêncio Alves da Silva, tinha 74 anos, e o acusado, o Gleidson Gabriel, mais conhecido como Bocão, foi preso e foi autuado em flagrante lá pela polícia. De acordo com as testemunhas, o idoso, né, fazia lá sua caminhada matinal quando ele foi atacado por esse indivíduo aí. Tem várias passagens, ele já é bastante conhecido, já tem várias passagens lá pela polícia por esse tipo de crime e acabou cometendo aí esse latrocínio, que é no caso o roubo seguido de morte. Ele está preso, foi autuado em flagrante e agora está à disposição da Justiça. Silvan, tem um caso aqui que as câmeras flagraram as câmeras de segurança mostraram assaltos na cidade operária. Inclusive tem um carteiro que foi roubado, Silvan? Exatamente. Os indivíduos numa moto, e dá para você ver que era de dia, 10 horas da manhã, né? Isso é lá na 205, lá da cidade operária. Os indivíduos vêm na moto, abordam um cidadão que vai no sentido contrário dele, no caso na bicicleta, roubam esse cidadão, o cartão está bem aqui, logo no canto, está fazendo entrega de correspondente. As pessoas vão entrando, né, perceberam que era assalto, e aí pegam também o carteiro, né, que foi obrigado a entregar o aparelho de telefone celular do carteiro que eles acabaram levando. Aliás, é uma profissão que é complicada, porque você é obrigado a andar pela cidade inteira. Sim, geralmente você vai entrar em ruas que muitas vezes pode estar, inclusive, até deserta, né? Exatamente. E aí o carteiro com celular, todo mundo geralmente anda com celular, ele fácil precisa abordar, do celular, não é, também, para se comunicar e tudo. Sim. E aí ele acabou entregando o celular. Essa dupla aí, que vem praticando assalto lá na 205,
eles é comum eles atacarem as pessoas no meio da rua, ainda não foram presos. A polícia disponibilizou essas imagens aí com o objetivo de que as pessoas possam ajudar para que, embora eles estejam de capacete, mas a polícia está trabalhando a melhoria dessas imagens aí, que são imagens de câmera de segurança, para tentar identificar e prender esses indivíduos aí. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta, 6 da manhã, gente, aqui na Difusora ou Bandeira 2. Olha, a gente fala sobre coronavírus, mas também sobre o H1N1. Você sabe, houve um decreto do governador Flávio Dino em relação a estado de calamidade no estado, fortes chuvas, né, enchente, a situação aí dos rios, a população ribeirinha complicada aqui no Maranhão. Além disso, claro, o coronavírus e ainda o H1N1. Ontem saiu uma nota da Secretaria de Saúde, não atualizamos hoje esse número, não há uma atualização desse número, mas 22 casos confirmados de H1N1 no estado. Desses 22 casos, uma morte, mais 10 notificações. O que significa isso? Uma morte, 7 casos, 7 mortes estão sendo investigadas se de fato há uma relação com H1N1 e 2 casos foram descartados. Portanto, uma morte por conta do H1N1 e 22 casos registrados no estado. Esse é o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do estado. Lá em Imperatriz, na região Tocantina, tem casos confirmados de H1N1 e o último foi de uma mulher que já está em casa fazendo tratamento. O Ministério da Saúde antecipou a campanha de vacinação contra o H1N1. Começa na próxima segunda-feira, dia 23, e vai até o dia 22 de maio em todas as unidades básicas de saúde do Maranhão. Este ano, aqui em Imperatriz, foram notificados 6 casos do H1N1. Não houve nenhum óbito. No último sábado, uma mulher deu entrada aqui no Hospital Municipal em estado grave. Mas como houve melhora no quadro clínico, na terça-feira ela já estava em casa. O material dela foi colhido para testagem tanto para exclusão de painel viral, como para testagem para coronavírus. E ela positivou para H1N1, já iniciou o tratamento no dia seguinte, quando o resultado do exame chegou, e nós já disponibilizamos a medicação e ela agora já está em casa. A pessoa com suspeita de estar com o H1N1 é submetida a uma série de exames. A pessoa que dá entrada a nível hospitalar, ela passa pela série de exames, né? Pela coleta, é feita a coleta do swab, naso, oral. Esse swab ele vai para o laboratório para análise e quando é realizado o painel de exclusão viral, podendo dar resultado para influenza, essa pessoa começa a ser tratada com uma medicação chamada Tamiflu, né? E o Tamiflu ele passa a tratar a pessoa e logo com poucas horas, um dia no máximo, 24 horas, a pessoa já começa a apresentar sinais de melhora. São 7 horas e mais 30 minutos, você ligado no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de sexta-feira. Foi realizada em Caxias uma entrevista coletiva da Secretaria de Saúde do município. Foram anunciadas medidas que estão sendo tomadas para combater o Covid-19. Devido à pandemia do coronavírus que preocupa o mundo, a secretária de Saúde de Caxias deu entrevista coletiva para falar sobre as medidas que estão sendo tomadas no município. Aqui em Caxias, a gente formou já um comitê de enfrentamento ao coronavírus. Fizemos todo o nosso plano de contingenciamento, baseado nas diretrizes do Ministério da Saúde e do nosso estado. Em Caxias, já são 12 casos suspeitos em monitoramento que estão sendo acompanhados pela vigilância epidemiológica. Mas nem todos esses 12 casos suspeitos são indicativos de que realmente necessitem de fazer o exame, né? Nem todos precisam de fazer esse exame. Então, a gente gradativamente vai ficar fazendo a partir do momento que foi indicação de fazer. A secretária enfatiza que os profissionais passaram por capacitação para atender a demanda. Mesmo assim, as pessoas devem evitar se deslocar até as unidades de saúde para evitar contaminação. Evite de estar indo nas UBSs, evite de estar indo nas urgências se você não tem uma sintomatologia mais forte. Então, nem todo sintoma que você tem de gripe é coronavírus, é H1N1, nem é influenza, que são as 3 doenças que estão assolando mais nesse momento. Mas caso alguma pessoa acredite estar com algum sintoma da doença, deve ligar para o 192 ou procurar a UPA, local adaptado para a realização dos testes. Se você está em dúvidas aonde é que você tem que ir, você liga no 92 que eles vão lhe dar essa resposta.
Você ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã de sexta-feira, e nós vamos mostrar mais uma vez aqui no Bom Dia como está a situação de maranhenses que moram em várias partes do mundo e como estão enfrentando essa pandemia da Covid-19. Essa semana nós mostramos relatos do Canadá, Luxemburgo, e hoje temos a participação da historiadora Josélia Araújo, que está em Portugal. Olá, Josélia. Olá, Adalberto, bom dia. Aqui eu estou falando de Portugal. A situação aqui é bastante delicada, preocupante. Só os serviços essenciais estão disponíveis. O país parou, as pessoas já não circulam mais na rua. Só farmácias, supermercados e postos de combustíveis ainda estão funcionando. As prateleiras dos supermercados já começam a esvaziar. Portugal, o país já decretou, o presidente já decretou um estado de emergência, mas precisa a consciência das pessoas de não saírem de casa. Eu estou de quarentena, uma quarentena voluntária, há 10 dias. Meu marido está há 5, mas nós estamos evitando qualquer contato social. Moramos afastados da cidade, moramos na montanha, mas isso facilita bastante. A nossa vizinhança toda é bastante idosa, as pessoas não saem na rua com medo, por precaução. Então, essa é a situação atual em Portugal, em todo o mundo, né? Um abraço aí para vocês e a gente espera que isso passe logo e que tudo fique bem. Obrigado, Josélia. Esse é o nosso desejo também. E olha, essa semana a Câmara de Lisboa aprovou a criação de uma rede de proteção alimentar a idosos. A ideia é ofertar alimentos a quem precisa entregar nas residências e, no caso de idosos que precisam que alguém faça os alimentos, confeccioná-los em refeitórios escolares e da Santa Casa de Misericórdia lá em Lisboa. O objetivo é fazer com que os idosos fiquem em suas casas devido ao surto da Covid-19. No próximo bloco, o Ministério da Saúde anuncia novas medidas de combate ao novo coronavírus. E mais, João Coutrin vem aí, os bastidores da política. Destaque hoje, no Senado Federal, acontece a primeira sessão remota da história. São 7h34, é um projeto de decreto legislativo importante que tem um senador maranhense como relator. Nós voltamos já. São 7h37, de volta ao Bom Dia Maranhão, agora para falar de política. Nessa manhã comigo, João Coutrin. João, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Ô, João, o Senado Federal realiza a partir de 11 horas da manhã, daqui a pouco, inclusive com transmissão na TV Senado, a primeira votação remota dos seus mais de 198 anos de história, não é? O único item da pauta plenária é exatamente o projeto de decreto legislativo e o relator desse projeto é um senador do Maranhão. O senador Everton estará lá, presente inclusive, né, nessa sessão, Adalberto, que é história, como você ressaltou e pontuou. Nunca na história do Brasil, né, houve aí um pedido de decreto de calamidade pública nacional. É a primeira vez. E a primeira sessão à distância Exato, também. E a primeira sessão à distância também, não é? Em que lá estará o senador Anastasia, no lugar do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é o presidente do Senado, mas ele está de quarentena, né? Foi diagnosticado, infelizmente, contraiu aí o Covid-19. Então, o vice-presidente Anastasia e o relator será Anastasia de Minas Gerais e o relator será o senador do Maranhão, Everton. Dessa sessão hoje, às 11 horas. Pauta única. Pauta única, só vai ser votado isso. Essa mensagem governamental aí, que foi enviada, já passou na Câmara, a maioria simples. Adalberto, precisa ter um quórum qualificado, aí, digamos assim, não é? Maioria simples ali no Senado também, e será aprovado esse decreto. Por que o decreto? Pode perguntar. Primeiro, essa mensagem, esse decreto aí, que será aprovado, sem dúvida, no Senado, permite ao governo, né, primeiro, não cumprir as metas, né, resultados de meta primária, e não contingenciar despesas, ou seja, o governo federal poderá gastar mais sem se preocupar com a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, que tem aquela série de metas, né, que tem que cumprir despesas e receitas, que neste ano algo em torno de 121 bilhões de despesas. Mas isso motivo superior agora. Então isso aí fica para lá, essas metas, resultados de meta primário, e o governo tem, portanto, liberdade para gastar no sentido de combater
o coronavírus. É importante essa medida, Adalberto, para o país, né? Tendo em vista, nós sabemos da burocracia. Até o próprio governador Flávio decretou aqui, porque muitas das vezes, com o estado de calamidade, você pode, né, ter esses gastos aí, sem precisar, por exemplo, de licitações, processos burocráticos, ou seja, isso demora muito. E nós temos essa urgência. Então o governo federal mandou, deve ser aprovado hoje, e aí, portanto, nós já temos em vista, por exemplo, o governo anunciando aí ajuda para os profissionais autônomos, né, e outros profissionais também, dos recursos que eles receberão, 200 a 300 reais, esses profissionais receberão, e esse valor será, portanto, desse decreto de calamidade, que ajudará, portanto, o governo a contingenciar, remanejar esses recursos. Então, isso hoje, no Senado, daqui a pouquinho, às 11 horas, a votação desse decreto será aprovada e o governo, portanto, terá liberdade para isso. Transmissão ao vivo, inclusive, pela TV Senado. Nós temos o vídeo do senador Everton nessa sala de informática, no centro de informática, onde, inclusive, foi apresentado para a imprensa como é que vai funcionar essa sessão. É a primeira vez que acontece uma sessão remota. E ele, inclusive, lá, durante o vídeo, você vai ouvir o áudio, fala do presidente Otelino Neto da Assembleia Legislativa, que foi o primeiro presidente de uma Assembleia Legislativa a dizer, olha, temos interesse em saber como funciona essa estrutura. Exato. E até se é possível usar essa estrutura, por exemplo, no estado do Maranhão e outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, né, que passam por situação semelhante, para que o Legislativo não fique parado diante dessa situação que o país atravessa, até pela necessidade de aprovar medidas, né, urgentes quanto ao combate ao novo coronavírus. Vamos ver esse vídeo. Já deixar a sugestão para vocês, para que a gente pense na possibilidade de atender as casas legislativas do nosso país. Ontem o presidente da Assembleia Legislativa do nosso estado, do Maranhão, já saiu na frente pedindo que priorizasse esse pedido aqui junto a vocês, para que as assembleias e as câmaras de cidades grandes, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, possam estar adotando nesses momentos difíceis, né, de calamidade pública, esse tipo de iniciativa, para que nós não paremos o parlamento e, com isso, os governos do estado e também as prefeituras possam continuar trabalhando e dando respostas a esses momentos difíceis. Tudo bem, senador. Vamos fazer. É importante o posicionamento do senador, já inclusive levando essa informação aí do interesse do Maranhão em realizar sessões também à distância, né? É isso, Adalberto. Importante ele ressaltar, né, essa informação exclusiva aí, que pode, portanto, aqui no Maranhão também adotar o mesmo sistema de plenário virtual, né? O senador Everton ontem estava ali já acompanhando todos os detalhes ali no Senado, por conta dessa votação do decreto de calamidade, que utilizará essa tecnologia hoje, essa ferramenta, né? Então, que pode também ser trazida aqui para o Estado do Maranhão, para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Ô John, os deputados do Maranhão destinaram emendas para aquisição de respiradores e cestas básicas nesse período? Isso é importante também, Adalberto, porque cada deputado, 41 deputados, 50 mil de emenda para a aquisição desses respiradores e cestas básicas. Por que a importância desses respiradores? Para você ter uma ideia, Adalberto, 60% dos municípios do país não tem um só respirador sequer. Esse é um equipamento utilizado que as pessoas já estão em estado grave, né, problema de respiração. Então, serão utilizados aí no Maranhão, nesse valor de 2,1 de emendas parlamentares. Esses respiradores, Adalberto, são importantes. Pode ser que aqui no Maranhão possam haver casos, né, confirmados de coronavírus, e com o agravamento do quadro, é importante ter esses respiradores nos hospitais. No caso do Maranhão, para você ter uma ideia, um respirador para cada 6.600 pessoas, ou seja, uma quantidade muito pequena. Então, é necessária a aquisição deles e serão, com esse valor, dá para comprar, Adalberto, aí, segundo os cálculos, 50 respiradores para o estado do Maranhão. Então é importantíssimo, né? E outra informação exclusiva, a Câmara também, a Câmara Municipal de São Luís, os seus vereadores, também devem destinar emendas parlamentares para ajudar também no combate ao coronavírus aqui em São Luís. Então, não só os deputados, mas também os vereadores também devem se reunir e destinar também um montante, algo em torno de 3 milhões, se eu não me engano, Adalberto, de emendas parlamentares para ajudar no combate ao coronavírus. Ô John, nós não temos nenhum caso confirmado no estado, aliás, é o único estado do país que não tem nenhum caso confirmado
da Covid-19, mas, aliás, o estado do Nordeste que não tem, mas aí eu te pergunto o seguinte, essa situação de momento, não é? Com casos registrados, com situações ainda não confirmadas, já está afetando, inclusive, a pré-campanha dos candidatos em relação à prefeitura, porque esse é um ano de eleição, né? A Justiça Eleitoral está atenta, já reduziu o acesso das pessoas aos prédios da Justiça Eleitoral e agora nós estávamos aí vivendo um período de normalidade quanto à pré-campanha, apesar de ainda não de forma oficial, né? Mas alguns desses, digamos, virtuais pré-candidatos já mudaram suas agendas em relação a esse período? Já sim, por exemplo, o pré-candidato do PCdoB, a Prefeitura de São Luís, o Rubens Pereira Júnior, já disse que paralisou, né, todos os atos de pré-campanha dele. É importante isso porque não tem como, Adalberto, neste momento aí, você manter contato, né, manter contato, está aí em grandes aglomerações, fazer reuniões de pré-campanha, não tem sentido nenhum. Então, Rubens Pereira Júnior, já, portanto, do PCdoB, pré-candidato a prefeito, paralisou suas atividades. A grande pergunta é o seguinte, Adalberto, o ministro da Saúde tem dito que para normalizar, né, talvez normalizar a questão do coronavírus no país, esses casos, né, é algo em torno de 4 a 5 meses. E aí, você faz as contas, vai estar em cima da campanha, né? Já temos as convenções. E a pergunta que se faz, muita gente perguntando, vai ter eleição este ano no país? Vai ter eleição no Maranhão? Por enquanto, Adalberto, já alguns parlamentares, por exemplo, Ciro Nogueira, o senador do PP, presidente nacional do PP, senador do Piauí, ele já defendeu o cancelamento das eleições. Mas, no entanto, já houve umas conversas preliminares de alguns senadores e deputados com membros dos tribunais no país, TSE, STF, né? E eles entendem o seguinte, que no máximo pode se estender para dezembro as eleições, mas não tem como adiar para o próximo ano, porque alguns defendem que as eleições sejam em 2021, mas não teria aí, segundo informações, não teria como mudar, portanto, a lei, né? Mudar a lei, se demandaria um tempo muito grande. O máximo que se pode fazer, eles entendem neste momento, adiar, né? Adiar para dezembro. Está mantido o calendário, o TSE mantém o calendário de filiações, né, janela partidária, está mantido por enquanto. Então, vamos acompanhar. Ô, John, sobre aquela questão da destinação de verbas para os respiradores e as cestas básicas, tem um vídeo? Temos um videozinho do presidente Otelino falando sobre isso. Os estudos dizem que cerca de 5% dos infectados pelo novo coronavírus vai precisar de UTI. E um dos grandes problemas é não ter o respirador, até para que possam ampliar as unidades de UTI. Tendo em vista que o respirador é essencial para salvar muitas vidas, os 42 deputados estaduais do Maranhão, nós juntos decidimos, cada um vai indicar R$50 mil em emenda parlamentar, o que permitirá a aquisição pelo governo do estado, através de emendas parlamentares, e 50 respiradores para abastecer a rede estadual de saúde. É fruto dessa preocupação que é de todos nós, de termos instrumentos para poder diminuir o sofrimento da população, em especial aquela que chegar a ser contaminada pelo novo coronavírus. Importante essa medida anunciada. E a gente deu ainda em primeira mão, só repetindo, a intenção da Assembleia Legislativa do Maranhão em realizar sessões à distância, sessões remotas, como você viu no vídeo ainda há pouco com o senador Everton. Na Câmara de Vereadores, John, sessões só uma vez por semana? Só uma vez por semana. Medidas adotadas na Câmara Municipal, Adalberto também, terça-feira, né, somente às terças-feiras, uma vez na semana, as sessões ali na Câmara Municipal. Importante destacar, Adalberto, o seguinte, né, o empenho. Primeiro, destacar o posicionamento do governador Flávio Dino. Independente das críticas, né, feitas a ele, isso fica de lado neste momento, mas o governador do Maranhão ele tem tomado as atitudes corretas e necessárias neste momento. Você vê o governador aí, dia e noite, ao lado do secretário de Saúde, Carlos Lula, né? Ontem mesmo à noite ele estava visitando aí os novos leitos, né, que serão disponibilizados, leitos de UTI, disponibilizados para aqueles, né, que tiverem sintomas mais graves do coronavírus. Então o Estado está reunindo, concentrando todas as suas forças, as suas atenções em relação à atuação no combate, à prevenção do coronavírus. Então o governador tem ido à frente, né? Eles têm participado aí das reuniões, têm mantido contato
com o governo federal, com o Ministério da Saúde. Ontem, nesse decreto, por exemplo, ele proibiu o transporte interestadual. A partir de amanhã. A partir de amanhã, aliás, e deixou claro que a questão dos aeroportos fica por conta do governo federal. Não poderia, portanto, aí entrar nessa esfera, porque lá o governador do Rio de Janeiro, o Whitson, né, ele proibiu também, restringir os voos no aeroporto de lá, mas isso cabe ao governo federal. Então, já para evitar qualquer tipo de crise com o presidente Bolsonaro, ele deixou por conta do governo federal. Então, o governador tem atuado muito forte, né? E a gente parabeniza o desempenho aí de toda a equipe do governo do estado, da prefeitura de São Luís, todas as autoridades envolvidas neste momento, porque, Adalberto, o importante é deixar a política de lado. Nesta hora, é hora de somar e de unir. Obrigado, John. Obrigado, até segunda. Olha, a Covid-19 está mudando a rotina também do mercado de trabalho e as relações trabalhistas. Essa semana, inclusive, aqui no Bom Dia, a gente fez uma entrevista com uma especialista da OAB, no nosso quadro Questão de Ordem, sobre o assunto. E a gente fez uma reportagem também para tratar do tema, já que são várias as dúvidas. Álcool em gel disponível para clientes e funcionários em cada uma das bancadas de atendimento, além de orientações de prevenção. Essas foram algumas medidas adotadas por esta empresa no combate à Covid-19. Além disso, adquiriu também as máscaras para caso de uso necessário e disponibiliza também para os nossos clientes, né? Então, os nossos clientes, ao adentrar a empresa, eles podem fazer o uso do álcool gel, né? Como também ao sair, para que eles também estejam protegidos. Apesar de medidas assim adotadas pelas empresas, este advogado explica que caso algum funcionário adoeça, tem sim mecanismos de garantias de direitos. No caso de faltas, por exemplo, em determinadas situações, uma lei garante o abono sem necessidade de atestado médico. Se as faltas forem decorrentes desse afastamento, decorrente de ato de autoridade, essa lei garante que todo o período de afastamento é considerado falta justificada. Então, nessas situações, o empregador tem o ônus do pagamento desses dias de salário. Ele explica ainda que medidas de liberação para o trabalho em casa também estão previstas, desde que os termos estejam em contrato. Os custos devem ficar a cargo do empregador. Por exemplo, o computador, uma internet, alguma coisa que realmente vá implementar na casa do empregado, é exclusivamente do empregador. O advogado trabalhista também lembra que é preciso aguardar com cautela por novas medidas adotadas pelo governo federal, como a possibilidade de autorização para redução de jornada de trabalho e de salários. Você tem que reduzir até um limite que também é constitucional. O trabalhador não pode ficar, mesmo feito por convenção, acordo coletivo, não pode receber menor do que o salário mínimo ou salário convencional ou a hora de trabalho, conforme a forma que ele é remunerado. E a gente tem que esperar para ver o que vem pelo governo, para ver se não foi uma norma inconstitucional. São 7h mais 53. O Ministério da Saúde anunciou novas medidas de combate ao novo coronavírus. Eduardo Ericeira está de volta comigo aqui no Bom Dia, trazendo essas informações. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente vem chamando a atenção aí, são novas medidas, novos protocolos que vêm sendo adotados pelo governo federal, também pelos governos estaduais e também pelos governos municipais. O novo protocolo, todo dia agora, o ministro da Saúde ele vem realizando coletivas, né, para justamente informar a questão dos casos que estão sendo monitorados e também repassar informações que estão sendo adotadas pelo governo federal. Houve uma mudança de protocolo em relação, por exemplo, à questão da procura pelos postos de saúde. Segundo esse novo protocolo, em locais, regiões, estados, cidades, em que já foi identificada essa transmissão comunitária, as novas medidas que serão adotadas pelos postos de saúde, quando houver essa transmissão comunitária, é que a pessoa com febre e tosse ou dor de garganta, a soma desses sintomas, ou dificuldade respiratória, receberão máscaras. Qualquer pessoa que tiver febre, problemas respiratórios, a síndrome aí, respiratória, qualquer tipo de problema respiratório e também a febre acompanhada de tosse, essas pessoas que procurarem os postos de saúde vão receber essas máscaras. Também serão encaminhadas a uma sala de isolamento, isso indescritivelmente. Qualquer pessoa, seja idoso, seja jovem, criança, enfim,
vão receber essa máscara e também vão procurar um local, uma sala de isolamento respiratório pelo recepcionista ou agente comunitário de saúde que estiver prestando serviço neste posto de saúde da cidade. A prioridade para grupos vulneráveis, claro, pessoas acima de 60 anos de idade, no caso idosos, pacientes também com doenças crônicas, imunossuprimidos, gestantes ou puérperas, que são aquelas mulheres que tiveram filho até 45 dias após o parto. O governo também anunciou aí um telefone 0800 nacional que vai ser aí atendido por médicos para repassar qualquer tipo de informação ou esclarecimento às pessoas que entrarem em contato. E também, de acordo com o secretário de Atenção Primária à Saúde, ele recomendou que idosos acima de 60 anos de idade, considerados do grupo de risco, evitem distanciamento social por conta da pandemia do coronavírus. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana de conscientização aí das pessoas. Obrigado, Eduardo. Até segunda. São 7h55. Os idosos representam um grupo de risco em relação ao novo coronavírus. Apesar da Organização Mundial de Saúde ter reforçado essa semana que a Covid-19 não atinge somente idosos. Mesmo assim, eles respondem pela maior taxa de mortalidade pela doença. Nós vamos entender o porquê na reportagem de Daniel Lustosa. Sistema imunológico mais frágil, pulmões debilitados. Esses são alguns fatores que tornam os idosos bem mais vulneráveis quando contraem um novo coronavírus. Um adolescente jovem, 19, 20 anos, a probabilidade de evoluir para uma forma grave é baixa, 0,2%, 0,4%. Quando a gente considera uma população acima dos 70 anos, pula para 7, 8, 10% de risco. Dona Joana, de 88 anos, já está bem preocupada com a propagação do vírus. O que a gente deve o quê? É se prevenir, lavar sempre as mãos, sair nos ônibus, chegar logo em casa, trocar de roupa, fazer asseio geral, né? Ela e mais 66 idosos moram aqui na Vila Vicentina. A administração já redobrou os cuidados justamente devido à vulnerabilidade desse público. Restringir algumas coisas, tipo assim, o afluxo de pessoas em grupos grandes. A gente recebe muitas visitas, graças a Deus, né? Mas grupos assim de 20, 30, 40 pessoas a gente vai passar uns tempos sem receber. A alimentação, hidratação e o monitoramento da saúde dos moradores da vila também foram reforçados. O doutor explica que esse público pode apresentar sintomas diferentes dos demais e, por isso, é necessário ainda mais cuidado. Geralmente, o adulto jovem, ele abre o quadro com febre. Né? No idoso não, o idoso é difícil o idoso ter febre. Ele vai abrir o quadro muitas vezes com sinais de sintomas gripais, sem febre, com tosse, com coriza, com espirro, com queda no estado geral. O nível de consciência do idoso pode rebaixar, ele ficar mais sonolento. Né? Tudo isso requer um cuidado muito maior. Com a chegada do novo coronavírus, o Ministério da Economia anunciou que vai pagar o 13º salário dos aposentados e pensionistas já no mês que vem. A medida é justamente devido à vulnerabilidade desse público. A prova de vida dos beneficiários do INSS foi suspensa para evitar colocar esse público em situação de risco. Enquanto o cenário não muda, o jeito é focar na prevenção. Eu vou ter cuidado, porque todo mundo está tendo, porque eu não, né? Reportagem da TV Tambaú, SBT de João Pessoa. A gente não conseguiu, tecnicamente, botar ao vivo aqui uma geriatra para falar sobre o assunto, mas, de qualquer forma, contemplado aí com as informações sobre esse público que representa a taxa de mortalidade no mundo inteiro ainda muito alta, que é exatamente os idosos. Para você, um ótimo dia. O Bom Dia termina agora. Outras notícias você confere no portal M10. A gente volta na segunda, às 7 da manhã. Até lá, muita paz.